Daniel, uma figura proeminente no Antigo Testamento, não apenas personifica a fidelidade inabalável a Deus, mas também se destaca como um profeta cuja vida é permeada por visões poderosas e provações de fé. Sua narrativa transcende as fronteiras temporais, inspirando gerações com sua coragem e determinação em manter sua fé sob pressão. Este vídeo mergulhará nos momentos cruciais da vida de Daniel, desde seus dias como jovem cativo até seu papel como conselheiro na corte real, revelando como suas visões proféticas moldaram não apenas seu destino pessoal, mas também o curso da história bíblica. Daniel foi capturado durante a queda de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Mesmo em terra estrangeira, ele e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, resistiram à assimilação cultural, mantendo sua fé em Deus. A recusa de Daniel em comprometer suas crenças resultou em sua notável ascensão na corte, onde suas habilidades interpretativas e sabedoria se destacaram. O vídeo explorará como sua decisão de seguir os mandamentos divinos, inclusive em face de ameaças de vida, não apenas o preservou, mas também levou a revelações proféticas que transcendem seu tempo. As visões de Daniel são um aspecto fundamental de sua história. Desde o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua colossal até suas próprias visões de futuras nações e eventos, cada revelação mostrou a intervenção divina nos assuntos humanos. O vídeo destacará como essas visões não apenas demonstraram o domínio soberano de Deus sobre o tempo e a história, mas também encorajaram Daniel e seus contemporâneos a permanecerem firmes em sua fé, independentemente das circunstâncias. Além de suas visões proféticas, Daniel enfrentou desafios pessoais e políticos significativos, incluindo a famosa história de Daniel na cova dos leões. Sua integridade e devoção a Deus o colocaram em conflito direto com as autoridades da época, mas sua fé inabalável resultou em um milagre que não só o livrou da morte, mas também testemunhou o poder protetor de Deus. Ao explorar a vida de Daniel, este vídeo não apenas oferecerá uma visão aprofundada de um dos profetas mais notáveis do Antigo Testamento, mas também destacará lições intemporais de coragem, fé e resistência. A história de Daniel não é apenas uma narrativa histórica, mas um lembrete poderoso da importância de permanecer fiel aos princípios divinos, mesmo em tempos de adversidade. Durante o reinado de Nabucodonosor, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, uma das potências dominantes da época. Este evento marcou o início de uma jornada extraordinária para Daniel, um jovem que se destacava não apenas pela sua inteligência excepcional, mas também pela sua sabedoria e discernimento. Apesar das circunstâncias adversas de ser um estrangeiro em uma terra estranha, Daniel não apenas se adaptou, mas também se destacou. Deixe o like para ajudar o canal e inscreva-se logo após sua chegada. Daniel foi escolhido para servir na corte do rei Nabucodonosor, uma posição de prestígio e influência que muitos desejariam, mas poucos alcançariam. Sua sabedoria foi testada repetidamente, e ele sempre se mostrou superior aos outros conselheiros do rei. No entanto, sua verdadeira prova de caráter veio quando ele se recusou a se contaminar com a comida e vinho da corte, preferindo seguir as leis dietéticas rigorosas de sua fé judaica. Essa decisão não foi apenas uma questão de preferência pessoal, mas sim um ato de obediência a Deus, demonstrando sua firmeza em manter seus princípios religiosos mesmo em um ambiente tão hostil e tentador como a corte babilônica. A recusa de Daniel em comprometer sua fé não passou despercebida. Sua integridade e devoção ganharam o respeito não apenas de seus colegas, mas também do próprio rei Nabucodonosor, que reconheceu a sabedoria e a influência divina em Daniel. Esta história não é apenas um relato histórico, mas um testemunho inspirador de como a fé e a fidelidade podem prevalecer mesmo em tempos de adversidade e desafios extremos. Daniel não apenas sobreviveu em um ambiente estrangeiro e hostil, ele prosperou, tornando-se uma figura central na corte babilônica e além, deixando um legado duradouro de coragem, integridade e confiança em Deus que continua a inspirar e impactar pessoas ao redor do mundo até os dias de hoje. Daniel, além de suas habilidades notáveis na corte babilônica, é conhecido por suas visões proféticas registradas no livro de Daniel. Essas visões não apenas revelaram eventos futuros, mas também transmitiram mensagens profundas sobre a soberania de Deus sobre as nações e os tempos. Uma das visões mais famosas de Daniel é a interpretação do sonho de Nabucodonosor, que envolve uma estátua colossal feita de diferentes materiais preciosos, representando diferentes impérios ao longo da história. A estátua, com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga e coxas de bronze,
pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro, simboliza a sucessão de impérios que surgiriam e cairiam ao longo dos séculos. Esta visão não apenas prediz o futuro, mas também enfatiza que o Deus de Daniel está no controle supremo sobre o destino das nações. Outra visão significativa é a dos 4 animais, que representam impérios poderosos que surgiriam no cenário mundial. Cada animal, desde um leão com asas de águia até uma besta terrível e destruidora, simboliza diferentes reinos e seus governantes. A mensagem subjacente dessas visões é que, apesar da aparente ascendência e poder dos impérios terrenos, é o plano divino que determina o curso da história e o cumprimento de sua vontade. As visões de Daniel não são apenas proféticas, mas também teológicas, transmitindo a ideia de que o poder e a autoridade de Deus transcende os reinos humanos e é estabelecido sobre fundamentos eternos. Essas revelações não apenas fortaleceram a fé de Daniel e seu povo durante tempos de exílio e incerteza, mas continuam a inspirar e instruir aqueles que buscam entender o papel de Deus na história e na vida humana. Assim, as visões de Daniel não são apenas relatos de eventos futuros, mas também testemunhos da fidelidade de Deus em revelar seu plano soberano para a humanidade através de seu servo fiel, Daniel. Durante seu tempo na corte babilônica, Daniel enfrentou uma série de desafios significativos devido à sua fé inabalável em Deus. Um dos episódios mais marcantes é o da Cova dos Leões, que se tornou um exemplo icônico de sua fidelidade e confiança em Deus. Daniel, como um dos líderes administrativos na Babilônia, logo despertou inveja e hostilidade entre seus colegas. Conspirando contra ele, seus adversários buscaram maneiras de minar sua posição e influência. Sabendo da dedicação de Daniel às suas crenças religiosas, eles elaboraram um plano para desafiá-lo diretamente. O decreto foi emitido: qualquer pessoa que fizesse petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, seria lançado na cova dos leões. Consciente das consequências fatais, Daniel não vacilou em continuar a orar a seu Deus 3 vezes ao dia, como sempre fez. Sua lealdade a Deus superou seu medo da morte. Como resultado, Daniel foi denunciado e levado perante o rei, que, apesar de sua simpatia por Daniel, foi obrigado a cumprir o decreto. Em um ato de confiança suprema em Deus, Daniel foi lançado na cova dos leões, onde passou a noite sob a proteção divina. Ao amanhecer, o rei correu para a cova, ansioso pelo destino de Daniel. Para grande alívio e admiração de todos, Daniel emergiu ileso. Os leões, em vez de devorá-lo, foram domados miraculosamente por um anjo enviado por Deus. Este evento não apenas preservou a vida de Daniel, mas também testemunhou publicamente a intervenção divina em resposta à sua fé e fidelidade. A história da Cova dos Leões é um testemunho poderoso da coragem de Daniel em defender seus princípios religiosos, independentemente das consequências. Sua firmeza diante da adversidade inspira até hoje, lembrando-nos da importância de permanecer fiel aos valores e crenças fundamentais, mesmo em face de desafios iminentes. O legado de Daniel transcende sua própria vida, impactando profundamente não apenas os que o conheceram pessoalmente, mas também gerações posteriores que estudam suas escrituras e suas experiências. Suas profecias, registradas no livro de Daniel, são um testemunho duradouro da intervenção divina e oferecem insights valiosos sobre o plano de Deus para a história humana. Daniel não era apenas um homem de sabedoria e discernimento excepcionais, mas também um exemplo vivo de integridade e coragem. Sua firmeza em manter sua fé em Deus, mesmo sob ameaça de perseguição e morte, inspira aqueles que enfrentam desafios semelhantes em suas próprias vidas. Seu episódio na Cova dos Leões é apenas um dos muitos exemplos de como a confiança inabalável em Deus pode resultar em livramentos miraculosos e demonstrações poderosas de sua soberania. Além de suas experiências pessoais, as profecias de Daniel lançam luz sobre eventos futuros que moldam não apenas seu tempo, mas também épocas subsequentes. Sua visão da estátua de ouro e dos 4 animais não apenas predizem a ascensão e a queda de impérios mundiais, mas também afirmam a soberania absoluta de Deus sobre todas as nações e culturas. Assim, o exemplo de Daniel continua a ressoar através dos séculos, lembrando-nos da importância de permanecer firmes na fé e de confiar no plano divino, independentemente das circunstâncias. Seu legado é um lembrete poderoso de como a confiança em Deus não apenas molda o destino pessoal, mas também influencia eventos que transcendem seu próprio tempo,
inspirando esperança e coragem em todos os que buscam viver uma vida de fé e integridade. Daniel é uma figura cujo legado transcende sua própria vida, impactando profundamente o entendimento da história humana e da fé. Suas profecias registradas no livro de Daniel continuam a ser estudadas e debatidas, oferecendo insights valiosos sobre o plano divino para a humanidade. A integridade inabalável de Daniel e sua coragem diante de desafios inspiram gerações a permanecerem firmes na fé, mesmo em tempos de adversidade. Seu exemplo na cova dos leões, onde sua confiança em Deus resultou em um livramento miraculoso, ressoa como um testemunho poderoso da intervenção divina em resposta à fidelidade humana. Além de suas experiências pessoais, as profecias de Daniel lançam luz sobre eventos que transcendem seu próprio tempo. Seus relatos detalhados da estátua de ouro e dos 4 animais não apenas predizem o futuro dos impérios mundiais, mas também afirmam a soberania absoluta de Deus sobre a história e o destino das nações. Assim, Daniel não apenas moldou seu próprio destino através de sua confiança em Deus, mas também deixou um legado que influenciou e continua a influenciar eventos significativos ao longo da história. Ele é um exemplo duradouro de como a fé e a obediência podem não apenas sustentar indivíduos em tempos difíceis, mas também impactar positivamente o curso dos acontecimentos globais, inspirando esperança e coragem em todos os que buscam seguir um caminho de integridade e devoção a Deus.